Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rogério dos Santos, sou especialista técnico de produtos da Tacal e hoje nós vamos falar sobre pistão. Mais precisamente, qual o tipo de material que é empregado na fabricação dos pistões. Galera, muita gente tem dúvida, tem chegado bastante comentário para nós nos nossos vídeos em relação ao tipo de material, né? Se ele é aço, se ele é alumínio, qual que é o material mais usual que as montadoras utilizam e empregam nesse processo de fabricação. Pessoal, já iniciando, né, todo pistão, ou pelo menos na sua maioria, eles são feitos de alumínio. É uma liga de alumínio, tá pessoal? E é um pré-requisito definido no projeto do motor. Então, os engenheiros que fazem parte do projeto, da construção do motor, eles definem se o pistão ele tem que ser feito além do alumínio, qual que é o tipo da liga, qual que são os materiais que são empregados nessa mistura, né, nesse mix. Quando a gente fala de liga, às vezes fica muito subjetivo, né? O que seria uma liga, né? Uma liga é uma mistura de alguns materiais que ornam entre si, tá? Então, na maioria dos casos, os pistões são feitos em liga de alumínio. Pessoal, vamos falar também sobre algumas características de pistões, né? Lembrando que todas as características empregadas nos pistões são definidos pela montadora, tá? Então não é o mercado de reposição, não é o aplicador que escolhe. Os projetistas, né, os engenheiros envolvidos ali no desenvolvimento daquele motor, eles vão definir quais as características necessárias empregar naquele componente, naquele produto, em função da aplicação. Ou seja, não tem nenhum pistão melhor do que o outro, independente da característica. Cada um é produzido e direcionado para uma aplicação correta. Se o motor é mais potente, se ele é menos potente, qual que é o tipo de combustível que vai se utilizar naquele motor, também influencia bastante nessas características, tá pessoal? Vamos lá? Se você está gostando desse conteúdo, curta o nosso vídeo, compartilha e não deixe de se inscrever no nosso canal. A primeira característica que nós vamos apresentar é o estanho, pessoal. O que é o estanho, né? O estanho é um revestimento feito através de um processo galvânico que ele cria uma camada superficial em todo o componente com um único e exclusivo objetivo, né? Além de você criar essa camada de proteção, você também reduz o atrito entre as partes fixa e móvel do motor. Quem que é a parte fixa do motor? É o bloco, é o cilindro. E quem que é a parte móvel? É o próprio pistão. Como o pistão, pessoal, ele trabalha em constante atrito com o cilindro, né, nos seus movimentos de subida e descida, ele acaba tendo esse contato e quando você tem esse revestimento, essa cobertura em toda a superfície, ele acaba reduzindo o atrito. Tá? Então o estanho, além dele criar essa camada protetiva, ele ajuda na redução do atrito do motor. Já a segunda característica, pessoal, é a fosfatização, né? O que é a fosfatização? Fosfatização, pessoal, é uma cobertura que normalmente ela vai empregada na cabeça do pistão, até já emendando com a anodização, que normalmente são processos diferentes, mas que a anodização ela se encontra na região de primeiro canalete do pistão, tá? Então a fosfatização é na região de cabeça do pistão ou topo e a anodização é na região de primeiro canalete, tá? Para que serve a fosfatização, pessoal? Qual que é o objetivo da fosfatização? Além de você criar uma camada, um revestimento que você melhora a qualidade do produto, melhora a dureza, você também faz com que evite que fique empregado impurezas na cabeça do pistão. Quando você vai abastecer o carro, e principalmente quando não é um posto conhecido, muitas das vezes, pessoal, a gente acaba colocando um combustível que não é de uma boa procedência, né, digamos assim. E quando o combustível não é de uma boa procedência, ele não tem uma qualidade que se deveria, ele não é queimado 100% na câmera, pessoal. E quando ele não queima 100%, acaba acumulando resíduos aqui na cabeça, nessa região de cabeça,
e principalmente na zona de primeiro canalete. Né? O que são esses resíduos, pessoal? São os gases, né, em formato de gás, que não queimou ali no momento da combustão e ele vai impregnando aqui na cabeça do pistão. Isso acontece muito, pessoal, com motores flex ou a álcool, tá? Porque o álcool sabemos que é um combustível altamente corrosivo e ele tende a criar mais carbonização na cabeça do pistão em função da sua mistura, tá? Que a gente sabe que tem um percentual ali de mistura. Esse produto que é depositado aqui, ele vai formando carvãozinhos e esses compósitos, eles acabam explodindo com a queima, mas durante o processo e não necessariamente na combustão, tá? Então, pessoal, essa camada aqui que é feito, esse revestimento através do processo da fosfatização, ele tem esse perfil, esse objetivo, tá? Além do mais, pessoal, na zona de primeiro canalete, ele evita, pessoal, que exista um acúmulo de impurezas também aqui entre o anel e as canaletas. Se isso acontecer, a gente já sabe, vai travar o anel na canaleta do pistão, ele não vai trabalhar fazendo o movimento que é necessário e acaba engripando o anel na canaleta do pistão. Uma outra característica, pessoal, é o grafite na saia. O que é o grafite na saia? O grafite na saia é um revestimento que ele pode ser através de uma impressão de grafismo ou ele pode ser um lubrificante sólido, ou seja, um spray. Qual que é o objetivo do grafismo na saia? Pessoal, o objetivo é reduzir o atrito e também ele é resistente a altas temperaturas. Pessoal, dando continuidade então às características, aqui como podemos observar, a próxima característica que eu trago para vocês é a canaleta com porta-anel. Se vocês observarem, pessoal, ele tem na canaleta um revestimento ou um outro tipo de material que é empregado com o único e exclusivo objetivo de aumentar a resistência da canaleta do pistão, tá? Por que aumentar a resistência, pessoal? Normalmente, essa característica vocês vão encontrar em motores com maior potência. Na linha leve é mais, digamos que, difícil de achar. Por quê? Porque os motores eles atingem uma determinada potência que não justifique você ter essa característica, esse revestimento, tá? Já na linha diesel, por exemplo, que a maioria dos pistões, ou se não quase todos, ele tem esse revestimento porque ele trabalha com uma alta potência, alta temperatura e isso, se ele não tiver esse revestimento, pode comprometer a aplicabilidade do produto, tá? O que eu quero dizer, pessoal? Sabemos que esse anel, ele trabalha girando na canaleta. A pressão exercida na cabeça do pistão no momento da combustão, ela é muito alta, tá? Além da temperatura, a gente tem a força que é exercido. Com essa força feito várias vezes ao longo do funcionamento do motor, pode comprometer a zona de primeiro canalete. Então, para não quebrar a primeira canaleta aqui, que é o primeiro componente que danifica, caso tenha alguma anormalidade, existe esse revestimento aqui, tá, pessoal? Aproveitando também que essa próxima característica, ela ainda está nesse pistão, vamos olhar agora, pessoal, a parte interna do pistão. Na parte interna existe uma galeria de óleo, ou seja, a gente tem, nesse caso, nesse modelo de pistão, um furo na diagonal, ou seja, eu tenho um furo aqui e um furo aqui. Esses furos são passantes. Eu tenho uma galeria, que são canais dentro da cabeça do pistão, aonde o jet cooler, o bico injetor que fica lá no virabrequim, ele fica injetando óleo o tempo todo. E esse óleo, pessoal, ele entra por um furo, por um orifício, circula na região de cabeça do pistão e sai pelo outro. Para que serve, pessoal, essas galerias, né? Para que serve essa passagem de óleo? Nada mais é do que manter a temperatura na cabeça do pistão muito controlada, tá? E aí quando nós falamos que é muito controlada, pessoal, porque a temperatura aqui, para um motor, principalmente a diesel, no momento da combustão,
ela chega até 1.300, pode até passar de 1.300 graus. Tá? Então, se nós não tivermos um lubrificante que ele circule aqui para trocar calor, ou seja, esse fluido, né, no caso que é o óleo lubrificante, ele absorve o calor da cabeça do pistão, né, e esse lubrificante depois ele percorre pelo motor e passa pelo trocador de calor, mas o fato é que nesse exato momento a função dele, desse óleo aqui, é fazer o resfriamento, né? Mas não é resfriar totalmente, pessoal. É baixar a temperatura e manter essa temperatura controlada, né, numa temperatura ideal de trabalho. Uma outra característica, pessoal, é a chapa autotérmica, ou mais conhecido no mercado como chapa dissipadora de calor. Essa chapa dissipadora de calor, pessoal, ela é feita em aço com baixo carbono e ela é empregada durante o processo de fundição do pistão. Qual que é o objetivo dessa chapa dissipadora de calor? É apenas controlar o coeficiente de dilatação do pistão na região entre furos para pino, tá? Ou seja, como os pistões, né, eles têm uma característica, principalmente aqueles que aplicam num motor de maior potência, ter cada vez mais tecnologias empregadas, essa chapa dissipadora de calor, pessoal, ela evita com que o pistão eles tenham um processo de expansão maior do que o determinado ali pelo projeto, pelo material. E um outro ponto, pessoal, é que também ele ajuda na troca de calor, ou seja, todo o fluido lubrificante que está banhando o pistão no momento que ele está trabalhando, essa chapa dissipadora de calor, ela acaba trocando calor com esse lubrificante, ou seja, o pistão ele recebe todo o calor, esse calor é transferido para essa chapa autotérmica. Essa chapa autotérmica, em contato com o óleo lubrificante, troca esse calor absorvido da peça, do componente, com o lubrificante, e assim você também tem ali uma temperatura controlada na região. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês, mas se ainda assim ficou uma pulguinha atrás da orelha, um ponto de interrogação, por favor, comente, coloque a sua dúvida, escreva aqui nos comentários e até a próxima.